Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Então, seguindo a ordem dos nossos livros de trilogia analítica, hoje nós chegamos à Origem da Sanidade, um livro que o Dr. Kepp publicou em 2001, este livro. E aqui o Dr. Kepp desenvolve o que ele chama de uma trilogia que presta serviços à ciência da psicoterapia, da medicina da alma, da medicina orgânica e, ao mesmo tempo, faz um profundo estudo da filosofia. Inclusive, na capa, vocês podem observar aqui, vocês podem focalizar, aqui está Platão e Aristóteles, estão Platão e Aristóteles representados. Platão apontando para cima, Aristóteles para baixo. Porque, aqui, assim, porque esses foram os principais filósofos que influenciaram a nossa civilização. Platão, voltado para o mundo dos universais, dos ideais, o mundo do abstrato, como a origem da realidade, e Aristóteles vendo nos cinco sentidos especialmente, a origem do conhecimento. Então, Dr. Kepp faz uma análise aqui dessa inversão cometida por Aristóteles e a que isso levou a nossa civilização. Hoje, se vocês pensam que nós vivemos numa sociedade materialista, numa sociedade consumista, numa sociedade que dá mais valor, como diz Kepp aqui, à comida do que à saúde, ao dinheiro do que ao trabalho, e mesmo ao sexo do que ao amor. Então, uma sociedade que valoriza isso é uma sociedade que seguiu muito princípios aristotélicos, valorizando sobremaneira o sensorialismo. Eu vou deixar o Dr. Kepp melhor explicar o que o senhor descobriu e quer dizer com essa obra, Dr. Kepp, A Origem da Sanidade. Você lembra quando Arnold Keyserling, ele é o maior pensador alemão da atualidade, provavelmente, né? Ele falou que o único trabalho em psicoterapia que existe e que dá atenção à parte sã do ser humano, quer dizer, considera que também o ser humano tem um aspecto são, somos nós. Porque todas as outras escolas só veem a parte patológica. E nós vemos mais no interior do ser humano um aspecto assim que é praticamente colocado de lado por causa justamente da inveja, né? Da questão de ira, de ódio, de soberba. Então veja esse quadro que eu coloquei praticamente na primeira parte do livro. Origem das enfermidades. Aí, o que quer dizer isso, né? Na fase oral de 1 a 2 anos, o indivíduo, normalmente, quer dizer, a criança coloca a parte, vamos dizer assim, de alimentação acima de tudo, né? Então, a criança, até 2 anos de idade, ela se interessa pelo mundo, mas no sentido de se alimentar. Então é por isso que é chamado de oral, porque tudo que tem ela põe na boca, né? Se as mães aí perceberem, irão notar isso. Então veja novamente o esquema, de 2 a 4 anos entra na fase, vamos dizer, anal. Então essa fase, se o indivíduo se fixar mais tarde, é o indivíduo que coloca o capital, veja lá, que é sensorial, acima do trabalho. Então, do lado direito está o trabalho, né? Que dá o equilíbrio psicológico. E do lado esquerdo está o sensorial. Assim como no anterior, lá na questão da alimentação, o indivíduo fixado nessa fase oral coloca o alimento acima da saúde, né?
Ele não come assim para viver, mas ele vive para comer, como se fala. De maneira que no trabalho do Freud, ele fez esse estudo que, aliás, é considerado um dos melhores nesse sentido. Agora, o terceiro problema, veja lá qual é. É a fase chamada genital, de 4 a 6 anos. A criança coloca, então, a vida sensorial, o sexo, né, acima do amor, do equilíbrio. Então, se a pessoa é narcisista, mais tarde, né, fixada nessa fase, ela então colocaria a vida sensorial acima da vida afetiva. Então, eu quero dizer isso, que na questão da sanidade é uma questão só de equilíbrio. O sexo existe em todas as pessoas, a questão anal, né, questão dos intestinos, que se transforma na fase adulta, numa questão do dinheiro, existe em todas as pessoas, e também a questão do alimento, ninguém pode deixar de se alimentar. Então, quando coloca ou o alimento, ou o dinheiro, ou o sexo acima do amor, acima do trabalho e acima da saúde, então são as pessoas doentes. Agora, veja, eu fiz um outro quadro sobre as escolas de psicoterapia. Veja, o freudismo, né? Essa escola considera que o problema está na repressão afetiva sexual. A do Viktor Frankl, na falta de responsabilidade. A Jung, no inconsciente coletivo. Adler, né? Complexo de inferioridade. Melanie Klein-Bion, o problema da inveja. E lá o último, Norbert Kepp, na rejeição à consciência. Então notem que cada escola tem um componente assim, mais ou menos determinado. Mas no nosso caso, nós colocamos praticamente a doença na rejeição à consciência, na rejeição ao conhecimento, na rejeição ao afeto, na rejeição ao trabalho, na rejeição do equilíbrio praticamente que o indivíduo tem quando ele percebe, né, a patologia. Então, de onde que viria, então, o problema principal? Nós localizamos, como aliás Freud trouxe a questão da inveja, Melanie Klein desenvolveu, eu coloquei a questão da inveja construindo, elaborando a inversão no ser humano. E na inversão, o que acontece? Veja que essa questão seja em toda a sociedade, quer dizer, toda a sociedade está invertida. Quer dizer, o ser humano nasce, vive e morre numa sociedade ao contrário da própria estrutura, da própria essência que ele tem. Veja esse quadro sobre a inversão. A pessoa coloca, por exemplo, o capital acima do trabalho, né? Coloca a preguiça acima da ação. Quer dizer, o capital e a preguiça são elementos que podem se tornar patológicos. Coloca a mentira acima da verdade, o sofrimento acima da alegria, a arrogância acima da humildade, a violência acima da brandura, o egoísmo maior do que o afeto, o poder, né? O poderoso acima do povo, o artificial acima da natureza e o corpo acima do espírito. Então, a questão da inveja, veja que a própria palavra mostra já uma inversão. Invidere, em latim, né, significa o ato de não ver. Então, na inveja, o indivíduo não vê mais o bem. Quer dizer, na inveja, a pessoa fica cega ao bem e também à consciência do mal, que é um bem. Se a pessoa tem consciência do mal, está no bem. Então, eu fiz mais um esquema, veja lá, a formação do ser humano. No centro da roda está o ser humano,
que na origem é formado pela estética, né, a beleza, o sentimento, que é o amor, e o raciocínio, que é a verdade. Agora, ao redor aí, no verde, está, então, os problemas que o ser humano tem, né? Contra a estética, ou contra o amor e contra a verdade. E o ser humano recebe de fora a energia escalar, mas ela não se praticamente expande na personalidade por causa principalmente da inveja que o indivíduo tem. Veja algumas sentenças do livro que eu coloquei aí, sobre a origem das doenças. Primeiro lugar, né, a maior corrupção é não querer ver a própria corrupção. A questão da corrupção está na moda do dia hoje, atualmente, né? Então, se o indivíduo vê que ele tem corrupção, porque não é questão que o indivíduo seja bom, né? Que ele só tenha bondade. A questão é se ele vê ou não a corrupção que ele tem nesse caso. Se ele vê, então é um indivíduo não corrupto, porque ele controla. Então a questão é a consciência, né? A consciência leva o indivíduo a evitar os males que ele praticamente pratica a vida toda. Veja em segundo lugar, é uma sentença também do livro, todo sofrimento do ser humano vem do seu próprio interior. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que a doença, a angústia, a depressão, a fobia e qualquer doença física até, ou social, né? Desadaptação na vida social, incapacidade de ganhar bem, de trabalhar, vem da atitude interna do ser humano. Disso que a gente chama de vícios, né? Veja uma outra sentença. Conhecer e amar é ser, enquanto que ignorar e rejeitar é o não ser. A ideia do ser, né, a ideia da metafísica lá do Parmênides, da antiga Grécia, que o ser humano é o ser, que o ser não pode ser ou não ser, né, é claro. Então, que o que é ser é aquilo que existe. Então, o que não existe é a privação ao ser. Então, a inveja, esses problemas todos são uma privação ao ser que o indivíduo é. Veja a última sentença, que o ser humano nasce, vive e morre na corrupção. Ou então, ele nasce, vive e morre evitando se corromper, compreende? Porque a patologia é algo que existe em toda pessoa por causa da inveja, da soberba, da mania. Mas a pessoa ou consegue segurar a patologia, ou se ela não tiver consciência, ela usa a vontade e aí ela prejudica a sociedade e a si própria. Já voltamos, né, Cláudia? Já, dentro de instantinhos. É nesse livro A Origem da Sanidade, que o Dr. Kepp escreveu, que nós percebemos de forma muito clara a diferença entre a psicanálise integral de sua criação e a psicanálise tradicional de criação freudiana. Então, nós vemos aqui que Kepp fala o seguinte, na página 9 do livro Origem da Sanidade, ele diz que o ser humano adoece pelo predomínio que ele faz, que ele coloca da alimentação sobre a saúde, do dinheiro sobre o trabalho e do sexo sobre o amor. Portanto, aqui Kepp mostra a inversão fundamental do ser humano, que ele coloca a vida, a felicidade, a realização, a própria energia dele advindas dos fatores sensoriais ou materiais,
Mas veja bem, Kepp fala que não, que o dinheiro, o sexo, a comida são fatores positivos, mas passam a ser doentios se a pessoa coloca muita ênfase nisso, deixando de lado os outros fatores que são mais de origem invisível, mais de origem psicológica e da vida interior do ser humano, como os fatores de afeto, de ética, de virtude. A psicanálise tradicional e muitas outras escolas de psicologia e psicoterapia têm a tendência de seguir essa inversão do ser humano, pensando que se ele estiver bem realizado nessas necessidades básicas, principalmente na vida sexual, então ele poderá apresentar uma conduta mais equilibrada, de maior sanidade. E é aí então que uma psicologia ou uma psicoterapia poderão se tornar ainda mais patogênicas, ou seja, reforçar ainda mais a patologia do indivíduo, reforçando, dando a ideia de que, de fato, ele precisa estar bem economicamente, ele precisa ter uma dieta saudável, ele precisa estar realizado afetiva sexualmente para conseguir ser equilibrado psicologicamente. E não que o caminho é o inverso. E eu gostaria agora de esclarecer o que acontece com a humanidade, né? Eu daqui a pouco vou mostrar o quadro de todos os seres, assim, vamos dizer, humanos que existem no mundo, porque neste mundo que nós vivemos, acho que só escaparam Cristo, né, Jesus Cristo e Nossa Senhora. Cristo porque era Deus. Então eu até estranho que um autor americano, inglês, tenha escrito um livro, O Código da Vinci, para dizer que Jesus Cristo tinha casado com Maria Madalena, coisa assim. Ele, principalmente sendo um ser divino, ele não tinha necessidade instintiva, ele estava acima disso. Então é só Cristo e Nossa Senhora, né, que não tinham problemas, vamos dizer, neuróticos. O resto da humanidade está nesse quadro que eu vou mostrar agora. Veja lá. Veja, graus de enfermidade, né? Todos nós ou estamos num, ou no outro, ou no terceiro, começando à direita. Veja lá, 50% está na neurose comum. Quer dizer, neurose comum o que é, né? Um indivíduo sempre com dor de cabeça, com enxaqueca, descontente contra o trabalho, brigando com a família e brigando com os outros e se corrompendo, etc. Então, voltando no quadro, 50% da humanidade é assim. Ainda bem, né, que é 50%. Senão a humanidade teria acabado. Agora, 30%, veja lá, tem, vamos dizer, uma doença mediana. São os viciados, drogados, estelionatários, são as pessoas que se corrompem, mais ou menos na sociedade, que não conseguem ter uma vida assim, vamos dizer, mais ou menos equilibrada também. Então, 30% vivem praticamente do roubo, do golpe, nesse sentido. Agora, veja no quadro outra vez, os mais graves, então. 20% da humanidade é formada por criminosos, delinquentes, corruptos, psicóticos. Quer dizer, a humanidade toda é psicótica, quer dizer, psicótica, neurótica e doente. Agora, de um modo geral, todos nós temos alguma coisa de psicótico. A gente não pode dizer que é só o indivíduo que está internado no hospital, no sanatório, que seja um grave doente mental. Todos nós temos, de uma certa forma, a doença, que todos eles nos hospitais, nas internações, têm. Por exemplo, a desconfiança, né, a paranoia, de pôr a culpa no outro. Tem um problema, a culpa o outro. Tem outro problema, a culpa o segundo. Tem um terceiro problema, a culpa uma terceira pessoa. Esse é uma catástrofe que a humanidade tem. O americano, né, tem um problema lá econômico, culpa os países do terceiro mundo, que justamente é que tem o problema por causa deles.
Então, na segunda parte desse livro, né, sobre a origem da sanidade, eu fiz um esquema, veja aí o que fala, que quando a parte boa do ser humano, né, que é a parte da esquerda, é a parte sã do ser humano, formado pela beleza, verdade e pelo bem, então produz um exterior, veja lá em cima, um exterior bom. Então são geralmente as pessoas bastante santas, boas. Olha, a sociedade, ainda bem que tem muitas pessoas assim, viu? E a gente deve seguir os exemplos dessas pessoas para salvar a sociedade. Agora, evidentemente, a parte mais doentia, veja à direita no esquema, devido à questão do mal, né? Aceita mais o mal do que o bem, a mentira, ou então a falta de beleza, a feiura, é o lado doentio. Agora, esse lado doentio, então, produz o exterior ruim, compreende? É do interior do ser humano, lá em cima, é que vem o bem, à esquerda, ou o mal, à direita. De maneira que a função do livro, esse livro aqui, a função deste livro é mostrar para a humanidade em geral que existe praticamente na origem uma sanidade muito grande que o ser humano perdeu, mas pode em grande parte recuperar, porque a doença vem mais, vamos dizer, do ambiente que a pessoa vive, da família principalmente, dos pais e parentes, né? É mais o ambiente que traz mais a doença. A genética é muito fraca e a sociedade em geral também. A sociedade em geral é mais sã do que doente, mais sã do que doentia. Então a sociedade se tornou doente, eu vou pôr mais um cartaz aí, por causa do que aí? Porque cuida mais da máscara, que é uma total perda de tempo. Então a sociedade vê mais a máscara da pessoa. Se ela tem uma boa máscara, coloca na glória. Se ela fala a verdade, coloca lá, vamos dizer, no inferno, coloca lá embaixo, onde como a sociedade não quer, né? Então vamos ver agora as perguntas. O ser humano perdeu o contato com seu interior. Por exemplo, a pessoa se sente miserável, acha que a vida é uma miséria, mas só que ela culpa os outros, as pessoas em sua volta, a profissão, colegas, o trabalho, amigos, família, a sociedade. Ela não vê que essa miséria que ela sente é porque ela não enxerga essa miséria dentro de si mesma. O bem e também o mal vem de dentro, mas o ser humano acha que tudo vem de fora. Então ele acha que o mal vem do chefe, da sogra, das bactérias, dos vírus, da sociedade, do clima, e também que o bem ele precisa buscar o tempo todo em diversões, viagens, comida, e não volta para seu aspecto fundamental, que é o psíquico. No livro A Origem das Sanidades, Dr. Kepp mostra que a doença do ser humano vem dessa atitude de querer projetar tudo no exterior e não conhecer o próprio interior. Como exemplo disso, nós podemos ver a atitude dos jovens atualmente, que tem essa busca desenfreada de se alienar, de ir atrás de drogas, músicas barulhentas. E isso faz com que eles vivam fora de si, trazendo muita angústia, pouca realização. Quando a pessoa nega o interior, o contato com o interior dela, então ela vive num vazio, continua. Muitas pessoas reclamam que eles sentem assim que a vida não tem conteúdo, a vida não tem sensação que eles estão vivendo realmente. Então esse vazio grande, pessoas começam a cobrir com essas questões sensoriais, como com comida, com sexo, com dinheiro, com busca de algo que nunca vai satisfazer,
porque o vazio é grande e pessoas querem cobrir esse vazio grande com coisas pequenas. O Dr. Kepp diz neste livro que nós agimos frequentemente pelas emoções. E as emoções têm os seus fundamentos na inveja. Então, neste livro, Origem da Sanidade, o Dr. Kepp mostra que a etiologia das nossas doenças psicológicas, orgânicas e sociais é o desejo de não ver os erros que nós cometemos e a questão da inversão, de querer viver o que é secundário. Então ele fez alguns aforismos aqui muito interessantes. Ele diz aqui: o maior problema é a atitude de negar, omitir e deturpar a consciência. O cuidado com a máscara, constitui total perda de tempo. A enfermidade é o ato de se ver perfeito, quer dizer, a pessoa não querer enxergar erro nenhum nela. E que a vida do ser humano se tornou supérflua porque ele só cuida do supérfluo. Comida, dinheiro, sexo, e deixa as coisas essenciais de lado. Se justamente a nossa doença, o nosso desequilíbrio vem dessa inversão, de nós darmos muita ênfase, muita importância aos fatores materiais, nós precisaríamos ver o que está por detrás disso. Por exemplo, se nós temos um problema, ou se a pessoa tem um problema de excesso de peso, ou, pelo contrário, ele é anoréxico, ele não pode verificar o tratamento dele ser baseado nesse sintoma, porque isso é só um sintoma. Ou uma pessoa que não consegue se realizar economicamente, sempre tem problemas, está sempre na miséria, sempre com dívidas. Ou, pelo contrário, outro que dá uma enorme importância a ter dinheiro, a ter casas, a ter posses, enfim, ter poder econômico, ter prestígio. Isso também é uma doença. É um sintoma. De outro lado, a pessoa que busca afoitamente relacionamentos afetivos sexuais, que nunca está satisfeito, ou então aquele isolado, que não aceita afeto, tudo isso é uma sintomatologia. Se na psicoterapia o psicoterapeuta focalizar só nesse aspecto, dando ênfase para fazer uma correção desse sintoma, ele não só não corrige a verdadeira causa que está por detrás disso, não conscientiza o que isso está escondendo, que é a verdadeira problemática, como ele ainda reforça a angústia, reforça esse comportamento distorcido. Por exemplo, se a pessoa coloca em segundo plano a vida psíquica, os fatores fundamentais da nossa vida, que são a virtude, a bondade, a tolerância, a honestidade, a realização do bem ao próximo. Então, se nós deixamos de lado esses aspectos que a nossa consciência traz, o nosso ser traz isso impresso em nós, então nós vamos ter muitos sentimentos de culpa, porque isso não só é errado para com os outros, para com a sociedade, para com o nosso próximo, mas é fundamentalmente mutilante para o nosso ser. E procuramos, assim como que tapar aí essa consciência, inconscientizar isso com comida, com sexo, com dinheiro, indo ao shopping, fazendo compras, etc. Então isso aumenta nossos sentimentos de culpa e aumenta nossa angústia. Nós teríamos que nos conscientizar dessa inversão para podermos tratar da sua verdadeira causa. Sobre essa questão de doença e sanidade é muito importante, como nesse livro escrevi, para que a pessoa não fique só em fatores, assim, vamos dizer, negativos, não fique só a gente chama de interpretose, né? Outro faz uma coisa, fala, você está com inveja, outro fala outra coisa ou faz outra coisa, você é arrogante, compreende? É muito importante
Não é o caso de voltar ao positivismo americano, mas é muito importante que o ser humano suba nas intenções boas, que o ser humano se eleve mais e fique nos elementos de saúde que são praticamente os fundamentais da vida. Veja uma frase que eu coloquei aí. O ser humano se identifica com sua patologia. Depois a segunda, o ser humano passa do ser para o não ser, né? A patologia é o não ser. O que eu quero falar com isso, né? É que, em geral, na sociedade, o ser humano considerado é aquele voltado para os alimentos, né? Vendo a quantidade de alimentos que o ser humano fabrica atualmente, né? A parte de restaurantes, de glutonarias que existe. Na França tem muitos, né, restaurantes que cuidam dessa parte, eles chamam de gastronômicos. Uma vez eu entrei no restaurante lá 1 hora e trazia um pratinho. A gente comia aquele pratinho e ficava esperando um tempão, vinha outro, depois vinha outro. A gente saiu da mesa às 5 horas da tarde. Então eu perguntei, olha, mas aqui é o restaurante assim? Não, é só restaurante de alto nível, de alta categoria, que os franceses gostam de passar a tarde assim comendo, pouco a pouco. Então, isso é uma supervalorização, né? Um culto. É o culto que o ser humano faz, ou ao alimento, ou a quê? É como uma religião ao dinheiro, né? Viva o dinheiro, maravilha, maravilha. Ou então ao sexo. É os 3 cultos do ser humano. O ser humano, quando deixou Deus, fez esses 3 tipos de cultos, né? Veja agora um outro quadro sobre essa questão da alienação e conscientização. Olha lá, a valorização que o ser humano faz é dos mais neuróticos, né? Os poderosos, a economia, a política. Se o mal fosse uma criação, o universo já teria sido destruído. Então, notem que essa questão, o ser humano valoriza a pessoa, até tem concursos aí, quem consegue, por exemplo, comer o maior número de pratos e menor número de tempo, né? Ou então quem consegue beber mais cerveja mais rápido. Na Áustria eu conheci lá um restaurante em que eles levavam estrangeiros, quer dizer, estrangeiros da Áustria, para beber vinho, assim, de uma tragada só, virar a garrafa. E uma vez um americano fez isso, quando ele acabou de beber, ele caiu em coma e quase morreu. Então veja esse novo cartaz que eu coloquei aí sobre essa figura, veja lá. Isso, que o ser está no meio, né? O ser humano está ali no meio. E ao redor está esses defeitos, né? Que o ser humano dá tanto valor, mania de grandeza, né? O sujeito que se acha grande é cultivado pelos outros. O indivíduo invejoso, né? Que precisa ganhar muito, que precisa brilhar nos exageros que ele tem. Ou então, voltando lá no cartaz, olha lá, o indivíduo orgulhoso, né? Ou então até o alienado que está fora do mundo. Então isso tudo, veja ao redor do círculo, que leva às enfermidades, esquizofrenia, depressão, mania, epilepsia, psicose, neurose. Essa é a máscara. Quer dizer, o que torna o indivíduo doente é a máscara. E o que a sociedade dá valor é a máscara. Se o indivíduo tem essa máscara, dá valor. Se tem a outra, dá valor. Se é sincero, honesto, não dá valor. Vamos ver agora as perguntas. Eu tenho um exemplo. Um cliente reclamou que ele tem muitos pensamentos negativos. E deu exemplo sobre as situações onde esses pensamentos apareceram. Aí eu falei, mas é bom que percebe os pensamentos negativos. Aí ele ficou com muita surpresa.
Mas exatamente isso. É bom perceber o mal que a pessoa tem dentro dela, os maus pensamentos, os maus sentimentos. E a percepção do mal dentro de si mesma é um bem. A interiorização é a pessoa começar a entrar em contato com o próprio interior, com ela mesma. Porque a nossa tendência é sempre de fugir de nós mesmos, através da televisão, através de uma outra pessoa. E temos medo de ver como nós realmente somos. Mas na interiorização a pessoa começa a se ver e começa a sentir um alívio muito grande. Porque ela vê que o bem e o mal vêm dentro dela. Por exemplo, se eu estou triste, se eu estou mal, sou eu que estou criando esses sentimentos. E não um elemento exterior, uma outra pessoa, um problema fora. E eu tendo mais contato comigo mesmo, também eu vou conseguir lidar melhor com os problemas de fora. As pessoas normalmente perguntam: o que eu faço para ser feliz? Mas é importante perceber que nós não podemos criar a felicidade. O que nós temos que fazer é ver como estamos estragando o que já existe. Na prática, na terapia, a conscientização acontece através da interiorização. Interiorização significa que a pessoa começa a ter mais contato com aquelas atitudes que levam ela fora do contato com o interior. Então, muitas vezes, a pessoa precisa de ajuda das outras pessoas para perceber isto. Nós estamos continuamente em contato com o equilíbrio, com a temperança das nossas vidas. Contudo, os outros têm condições maiores de ver os nossos problemas, porque eles censuram menos os nossos problemas. E nesse sentido, podemos visualizar melhor a nossa patologia, a máscara que usamos para esconder, não é? E até para enganar os outros, e acabamos enganando a nós próprios também. E isso vai gerar uma destruição da existência. Neste livro aqui, Origem da Sanidade, o Dr. Kepp faz uma explicação muito bonita sobre a metodologia que o indivíduo tem de fazer para parar de sofrer, né? Então ele escreve aqui: para parar de sofrer, o indivíduo tem de ver o mal vindo do próprio interior. Porque nós geralmente queremos ver o mal vindo de fora, né? Da sociedade, das bactérias, de algo externo, e não do nosso interior. E ele tem outros aforismos aqui, que a consciência do que não se sabe é a mais importante de todas. Então, quando alguém mostra um defeito nosso, é o mais importante para a gente, para ver. E que o ser humano está doente porque rejeita o bem que ele tem e escolhe o mal que não tem. Kepp coloca a origem da sanidade, assim como ele já tratou disso no livro A Libertação da Vontade, ele coloca a origem da sanidade nos fatores das virtudes do ser humano, como a bondade, a benignidade, a paz, a tolerância, a aceitação da realidade e principalmente a ação pura, a ação no bem. Isso ele desenvolve nesse livro de uma forma muito clara. E aqui nós podemos ver, então, que o ser humano nunca pode ser feliz tendo coisas, tendo pessoas que lhe dão afeto, usando o ser humano para o seu benefício de uma forma egoísta, ou tendo comida suficiente, ou dinheiro suficiente, ou até mais dinheiro do que precisa. Inclusive, nesse livro, Kepp fala que o ser humano tem tudo o que ele precisa em si mesmo. Isso é uma afirmação muito interessante, né? Porque nós pensamos o contrário, que nós precisamos muitas coisas. Precisamos de comida, precisamos de coisas, precisamos de uma casa, precisamos de um status na sociedade, precisamos de um carro. É claro que todas essas coisas, obviamente, são úteis para o desenvolvimento da nossa vida e da sociedade. Mas para nós termos sanidade, nós temos basicamente tudo o que precisamos em nós mesmos.
Nós não precisamos de um companheiro, de uma companheira necessariamente para termos saúde psíquica. Nós podemos ter saúde psíquica sem ter uma vida sexual, por exemplo, ou solteiros, ou enfim, nós não precisamos assim do próximo para suprir nossas necessidades. Nós já temos tudo o que precisamos no nosso interior e, pelo contrário, se nós precisamos do próximo, é no sentido de nos doarmos ao próximo, de podermos nos realizar de uma forma mais correta, mais completa, podendo doar a ação boa, fazer o bem ao próximo. Nesse sentido, nós precisamos do outro para podermos ser bons para o próximo e não tirar do próximo o que a gente precisa para si mesmo. Eu vou mostrar aí um cartaz com 2 sentenças muito importantes. Veja lá o que está escrito. O ser humano é aquilo que ele não quer saber. Então, o que quer dizer isso, né? Que o ser humano tem a neurose, este problema, aquele, é falso, mentiroso, corrupto, etc. Então, ele não quer saber daquilo que ele realmente é. Então, daí essa sentença. E a segunda sentença, veja lá, a função da psicoterapia é retirar ao máximo, né, o homem da corrupção. Então, eu não estou dizendo que vai retirar totalmente da corrupção, porque a tendência, vamos dizer, o impulso para a corrupção existe, né? Como é que fala o ditado, a ocasião faz o ladrão, né? Então, é impossível tirar, vamos dizer, em alemão tem essa frase, Trieb, né? Quer dizer, impulso. O impulso do indivíduo que tem uma cleptomania, que é mania de roubar, e, por exemplo, passar numa loja, ele querer pegar alguma coisa para ele, ou então tirar alguma coisa de uma outra pessoa. Esse impulso vai existir. Agora, a virtude, não só nesse impulso, mas em todo impulso, é quando o indivíduo se segura. Ele tem, mas se segura. A virtude é isso, se segurar para não praticar o mal. Então vejam outro cartaz aí, o que fala? Veja que lá a essência do ser humano, né, é uma perfeição incrível. Então um dia essa essência pode florir, né? Como fala, né, na eternidade, o indivíduo que vai para Deus, né, para o ser divino, então é como aparecer toda essa essência que ele não conseguiu viver aqui no mundo. Então daí o encanto que o ser humano tem para as artes puras, né, como a música bonita, como a pintura, a escultura, a arquitetura, etc., a própria literatura. Então é esse centro maravilhoso que o indivíduo tem e que, veja novamente no esquema, olha lá, que ao redor tem os sentimentos ruins e os pensamentos ruins que atrapalham. Isso dá a máscara, e a máscara é a enfermidade. De maneira que o ser humano ele não pode ser totalmente feliz porque ele não consegue viver totalmente essa essência perfeita que ele tem. E não tem no cristianismo uma frase que Cristo fala para ser perfeito como o Pai é perfeito. Quer dizer, é possível ser assim. Agora veja um outro cartaz que eu coloquei aí. O maior inimigo do ser humano está em seu interior quando é inconscientizado, né? Notem. Quer dizer, o interior que o ser humano tem, quando ele já admitiu, né, a arrogância, quando admitiu a soberba dele, quando admitiu a mentira, etc. Então, o ser humano, ele, praticamente na psicoterapia, é para ver justamente essa parte que ele inconscientizou e que traz a infelicidade para a vida dele. Então veja agora um outro cartaz. Inversão e inveja, né? O ser humano quer só ver o bem e não conscientizar o mal. Esse é um engano muito grande que o ser humano comete, dele não querer ver aquilo que impede dele viver o bem,
que é justamente o mal. E o mal o que é? É a privação ao bem. Então o ser humano tem todo o bem que os anjos têm, que o próprio Deus tem, mas ele não consegue, de um modo finito, é claro, né? Mas ele não consegue viver isso porque ele aceitou o mal na vida dele. Então veja o cartaz novamente, que o pecado original é a inveja, e o mal é a privação ao bem, que é a vida que o ser humano escolheu, que é o mal. Em quarto lugar, a censura é praticamente a luta para o ser humano não chegar ao bem com a visão do mal que ele tem. Agora, eu gostaria de mostrar mais essa sentença aí, que o orgulho é o esforço de preencher com a fúria a própria inutilidade. Puxa. É algo interessante, porque o orgulhoso é muito inútil, né? O indivíduo soberbo, né? O anjo decaído, o Lúcifer. Que utilidade tem no mundo uma peste como essa, né? Não tem o que fazer aquilo. Então, o orgulho, veja novamente o cartaz. Orgulho que a pessoa tem, a soberba, é o esforço que o ser humano, ou então o ser diabólico lá, tem de encher-se com fúria a própria inutilidade que ele é. Então vamos ver agora a sentença final. Então a sanidade vem do fato da pessoa basear a vida dela na ética, na tolerância, na honestidade, no amor, na paciência, na calma, agindo no bem. Mas para fazer isso, ela tem que se interiorizar, ela tem que ver os problemas que ela tem, o mal que ela faz, as atitudes negativas que ela tem, para aí se corrigir. Por causa da inversão, nós temos que fazer um esforço muito grande para realizar as virtudes, como bondade, verdade, falar a verdade, ser sinceros, etc., justos. Mas nós podemos mudar realmente este planeta com a realização das virtudes. Bom, neste livro, o Dr. Kepp mostra que para a pessoa livrar-se do mal, quer dizer, da doença, da patologia, ela tem que aceitar o bem, isto é, fazer o bem aos outros e a si mesma, porque fazendo aos outros estará fazendo a si própria. Então ele escreve aqui alguns aforismos. Se você quer ser são, ponha-se em ação, que a ação pura, boa, bonita, verdadeira, resolve todos os problemas. Dr. Kepp diz também aqui nesse livro que o mal é a privação do bem. Se aceitarmos o bem, naturalmente nós já estamos a caminho da sanidade. Mas o verdadeiro bem também, diz ele, e o bem-estar principalmente, ele é espiritual e também psicológico. É eles que nos colocam assim em contato com aquilo que é bom, que é belo e que é verdadeiro. Aqui na página 107, no livro, tem a resposta sobre a origem da sanidade. Só o que é perene é vantajoso, inclusive para esta vida. O que é eterno é o mais importante, inclusive para esta vida. É o que é passadiço, para nada se aproveita, também para essa existência. De maneira que só é vantagem viver de acordo com o que é perene. Quanto mais valorizamos o que é eterno, mais damos importância ao temporal, porque notamos que ele também pertence ao que é eterno. Assim sendo, vemos como todas as coisas que existem têm valor muito maior do que o ser humano lhes atribui. Se os senhores quiserem saber mais a respeito dos conceitos trazidos no programa de hoje, então solicitem o livro A Origem da Sanidade, de autoria de Norberto Kepp, no telefone código 11 30 32 36 16, em São Paulo, ou pelo site abaixo. Então nós temos agora só de nos despedirmos, né, Cláudia? Isso. Até a próxima semana para o nosso próximo Homem Universal. Até lá.